O programa de hoje falando do personagem da semana, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas não é sobre a operação diretamente do Rio de Janeiro. A gente vai fazer aqui até um recorte temporal, porque agora o Tribunal Superior Eleitoral está começando o julgamento de uns recursos que podem levar à cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro por abuso de poder político e econômico e um esquema, gente, de criação de cargos secretos no estado durante a eleição de 2022. Esquema esse que foi revelado por uma série de reportagens aqui do UOL. O trabalho do nosso colega Rubem Berta mostrou que milhares de pessoas foram contratadas na Universidade do Estado, a UERJ, e no CEPERJ, que é uma espécie de IBGE do Rio de Janeiro, sem nenhuma transparência e com indícios de fins eleitoreiros na época. A gente acompanhou o Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou Marcelo Freixo, que era o adversário dele na disputa, entrando na Justiça Eleitoral com as ações contra Castro e também contra outros 12 réus, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, e o então vice-governador Tiago Pampolha. Em maio do ano passado, no julgamento que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, eles foram absolvidos, só que agora essa questão chegou no TSE depois do Ministério Público Eleitoral e a coligação do Freixo recorrerem dessa decisão e voltarem a pedir a condenação e a aplicação da inelegibilidade do governador e dos demais envolvidos. Em uma nota, inclusive, que foi divulgada na semana passada, Castro disse ter total confiança na Justiça Eleitoral, dizendo que todas as ações do governo seguiram dentro da legalidade, sem qualquer relação com a campanha eleitoral que estava acontecendo no momento. Esse processo está sob relatoria da ministra Isabel Galotti. Daqui a pouquinho a gente traz aqui as imagens ao vivo do que está acontecendo por lá e vão participar também desse julgamento a presidente do TSE, Carmen Lúcia, e os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e a Estela Aranha. Aqui comigo eu tenho o prazer de receber o repórter Rubem Berta, que está desde o começo nessa história, pode trazer aqui para a gente os detalhes do tamanho disso tudo que está acontecendo agora, uma vez que o debate está contaminado, de certa forma, pela mega operação que a gente acompanhou, está fazendo, inclusive, uma semana lá no Rio de Janeiro, a operação mais letal no Rio de Janeiro, mas a gente tem essa outra pauta agora, muito importante também, né, Rubem Berta? Queria te parabenizar, inclusive, pelo trabalho lá de trás e entender aqui como que esse lapso de tempo que a gente está vendo na discussão, no julgamento, interfere nisso tudo que a gente está vendo agora, se a gente puder lembrar um pouquinho todo o seu trabalho por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. É uma longa história. A primeira reportagem que publiquei no UOL foi em junho de 2022, né? À época não se sabia ainda, enfim, eu tinha ideia do tamanho, mas não tinha certeza, né, ainda, porque eu recebi à época a dica de uma fonte, né, de que havia enfim, milhares de pessoas sendo contratadas numa folha de pagamento paralela, secreta. Fui atrás do que foi possível, né, se detectar diante da pouca transparência que havia. E aí depois a história estourou, né? Assim, depois que o Ministério Público foi atrás efetivamente dos dados, enfim, né, já com poder de quebrar esse sigilo, aí se chegou ao número aí de mais de 200 milhões de reais sendo sacados aí por um grupo de, enfim, de milhares de pessoas no ano eleitoral e dinheiro vivo na boca do caixa, né? Então você imagina isso, esse dinheiro circulando aí num ano de eleição. Isso no CEPERJ, e aí depois a gente mostra também posteriormente algo parecido acontecendo na UERJ, né? Num primeiro momento, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio, enfim, foi, né, de acordo com a defesa de Cláudio Castro, mas foi uma votação muito apertada, né, de 4 votos a 3. E aí a gente chega agora nesse momento de uma análise do TSE. O que se diz nesse momento de agora é que, enfim, provavelmente o voto da relatora deve pender efetivamente por uma condenação de Cláudio Castro, né? Mas é muito provável que se peça a vista. Então, talvez a gente não tenha uma definição imediata nesse caso. Isso deve acontecer até o fim do ano, mas não agora, imediatamente. Enfim, mas, como eu falei, realmente é um longo trabalho que começa lá em 2022 e que agora tem o seu capítulo final começando a ser desenhado.
Inclusive, Rubem, quando a gente fala aqui desse lapso de tempo de 2022 até 2025, a gente tem um pouco um distanciamento do rebuliço todo que foi na época da divulgação dessas reportagens em 2022. Queria até uma ajuda sua para lembrar um pouco de detalhes para a gente entender a dimensão aqui do que a gente está trazendo e do que está sendo discutido quando a gente fala desse abuso de poder político e eleitoral aqui do governador e dos demais envolvidos. Como eu falei, quer dizer, são milhares aí, pelo menos 18 mil pessoas sendo contratadas no ano eleitoral sem qualquer transparência. E aí a gente revelou, enfim, diversos cabos eleitorais, não só ligados ao governador, como de políticos ligados a ele, né? Enfim, isso a gente foi detalhando ao longo da série de reportagens. E depois isso se repete também na UERJ, no caso da UERJ também, com a gravidade de salários muito altos, assim, chegava a algo que passava de 30 mil reais para pessoas que não tinham a menor qualificação e não apresentavam nenhum trabalho concreto, né? Então, realmente foi um caso muito grave. A própria defesa do governador, no julgamento no TRE, admite que efetivamente houve, ali há indícios, né, de que houve irregularidades, mas a tese foi na linha do sentido de que, olha, isso deve ser apurado no âmbito da improbidade, enfim, né? E não efetivamente no âmbito eleitoral, né? Porque um outro argumento também é que, na verdade, esses cargos, né, a contratação dessas pessoas, não teriam tido poder de efetivamente mudar a eleição, porque a distância entre Cláudio Castro e o segundo colocado, Marcelo Freixo, foi muito grande, né? Então, essa também foi uma das teses da defesa. Mas, assim, de certa forma, até o próprio TRE também foi nessa mesma linha de que efetivamente houve irregularidades, né? Mas a única questão que eles dizem é, não, houve irregularidades, mas a gente deve apurar isso no âmbito da improbidade, não exatamente no âmbito eleitoral, né? E agora volta-se a se analisar essa questão para, enfim, os ministros do TSE, ministros avaliarem se efetivamente consideram que houve um impacto eleitoral, né? E aí, nesse momento, também vai ter que se decidir, enfim, em caso de cassação, o que pode acontecer, se efetivamente aconteceria uma eleição direta ou indireta, enfim, aí tem uma série de caminhos a serem definidos, né? Mas, no primeiro momento, é preciso saber se Cláudio Castro e sua chapa vão ou não ser absolvidos. Com certeza, Rubem, a gente vai seguir aqui na discussão técnica, mas só bem rapidinho para a gente fechar, a gente falando aqui da chapa do Cláudio Castro e dos demais envolvidos, até quando a gente pensa na sucessão, em uma eventual cassação aqui, a gente vê que a própria sucessão também estava contaminada nessa discussão toda. Se a gente puder rapidamente trazer aqui um panorama dos demais envolvidos nessa discussão agora do TSE. Perfeito. Os principais estão ali exatamente na linha sucessória, né? São o ex-vice-governador, né? Na verdade, que é o Thiago Pampolho, agora ele é conselheiro do Tribunal de Contas. Vocês me ouvem? Sim. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Sim. Tá. Ele agora é conselheiro do Tribunal de Contas, então ele, enfim, de certa forma, também não está nessa linha sucessória. E o presidente da Alerj, né, Rodrigo Bacelar, que seria, enfim, o posterior ali na linha sucessória, que também está envolvido no mesmo caso, né? Então, teria que ser feitas aí eleições para se definir quem que seria o governador nesse período que resta. E eventualmente, num período aí de transição, pode o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio assumir aí um mandato tampão, mas enfim, isso só enquanto houvesse aí essa preparação para uma nova eleição, né? Enfim, muito a se discutir aqui daqui para frente, mas depende muito do que vai acontecer a partir de hoje lá no TSE. A gente segue acompanhando na expectativa aqui do que o Rubem trouxe, provavelmente com pedido de vista, e essa discussão se alongando ainda mais. Rubem, muito obrigada pela presença com a gente aqui no All News. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Sigo por aqui com o Graciliano e a Carla para a gente analisar essa questão. E o principal do que a gente estava falando aqui agora, né, Carla, era justamente a distância. A gente está falando de um caso que aconteceu em 2022, entrando em pauta agora em 2025, em meio a esse contexto político tão forte que a gente está tendo depois da operação da semana passada, né? Como que isso pode ser visto, até pela opinião pública, né, não só pela lentidão da justiça em si. Exato, porque não dá para dizer, não dá para descontaminar com o que aconteceu há uma semana. Ou seja, pelo que eu
Pelo que a gente entende, esse julgamento estava para ser marcado, mas não... a coincidência da data é ruim. A gente não... Parece que é um movimento da justiça para punir tardiamente algo, né? Ou seja, por mais que tenha apoio imediato, né? Aquele apoio no susto à ação que houve no Rio de Janeiro, não quer dizer ou seja, vamos deixar os outros processos que estão acontecendo passar em branco, mas também que ele venha na sequência é algo que chama muito a atenção. Eu acho negativo nesse ponto de vista. Não sei o que o Graciliano pensa aqui, o nosso advogado aqui nesse sentido, mas o timing de justiça é algo complicado.